Muito boa noite! Live de hoje a gente vai receber o Ogata, o Ogata. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Esperando as pessoas entrarem aí, o Instagram avisar as pessoas que nós estamos ao vivo hoje e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante, principalmente porque agora começa um novo jogo, começa uma nova semana. E eu tenho certeza absoluta que depois da live de hoje você vai ter mais clareza para você fazer ações assertivas. Muito boa noite, Fábio. Muito boa noite, muito boa noite. Pessoal, está me escutando? O som tá legal, o áudio tá legal, tá tudo bem para a gente começar a nossa live de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai receber o Ogata aqui. E uma das coisas muito importantes aí, coloca o coraçãozinho aí se você tá me escutando, se você tá me ouvindo, se o som tá bom, deixa eu ver se aí, legal. Vê se tá bom, se tá muito alto, muito baixo, coloca o coraçãozinho aí. Se a imagem também tá bem legal aí pra você, porque hoje a gente vai estar recebendo o Ogata aqui. Ah, legal, coraçãozinho aí, show de bola. Boa, muito bom, muito bom. Bom, daqui a pouquinho o Ogata tá entrando e o objetivo dessa live aqui é a gente lá, o Ogata tá entrando aí, muito bem, muito bem. Ogata, tô comentando aqui que as pessoas que o objetivo dessa live aqui é para que as pessoas entendam um pouquinho melhor como elas devem se comportar daqui para frente, como elas devem fazer daqui para frente para elas conseguirem ter os resultados que elas querem dentro de casa para depois elas conseguirem ajudar outras pessoas. Mas mais do que eu falar isso aqui hoje, quem vai falar aqui hoje para vocês é o Ogata, né? Portanto, coloca aí ó, o coraçãozinho, já coloca também, já chama as pessoas aqui, enquanto eu vou chamar o Ogata para... O Wagner tá entrando aí também, boa noite. Deixa eu já chamar o Ogata aqui pra gente começar a fazer a nossa live de hoje. Deixa eu... As pessoas estão entrando. Wagner, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui. Fábio, Wagner, galera tá entrando aí. Deixa eu já chamar. E as pessoas vão entrando, a gente já vai se apresentando aqui também para vocês. Ô, Gata, boa noite. Boa noite, Danilo. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem com você, ô Gata? Tudo bom? E muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Muito bacana poder falar com você. Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, mas muito bom. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui falar com você e com a sua audiência. Muito bem, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer imenso. Estou muito lisonjeado da tua presença aqui. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos poder ajudar muita gente pelo conteúdo que você tem, pela experiência que você tem. Porque a partir de agora começa, né, o Gato, as pessoas precisarem realmente a terem uma certa consciência, né? Sem dúvida, Danilo. É um momento que eu sempre tenho dito para as pessoas que me seguem, para os meus mentorados, para as pessoas mais próximas, que é um momento que a gente precisa, na verdade, ter muita calma, né? A gente precisa, antes de tudo, a gente tem que ter um controle emocional grande nesse momento. Primeiro, porque não existe certeza de absolutamente nada, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, não adianta. A gente tem visto muitas pessoas falarem dentro de suas áreas e até tentarem prever o futuro, mas a gente não sabe, né? A gente realmente vive uma incerteza. Então, são coisas que nós não podemos controlar. Agora, o que, que a gente pode controlar? A gente pode controlar o nosso ambiente, né? A nossa casa, o nosso negócio, a nossa família, isso a gente pode controlar. E principalmente você mesmo. Este é o momento para a gente entrar num momento muito mais reflexivo. E o que eu tenho sempre falado para as pessoas também é: como é que você espera sair disso tudo? Mais forte ou mais fraco? Melhor ou pior? Essa é uma oportunidade de muita reflexão, é um momento de recolhimento, de você realmente olhar para si. Claro que as outras coisas que estão acontecendo, economia, a questão da sua empresa, do seu negócio, óbvio que será afetado. Óbvio que sim. Aliás, nós sairemos perdendo, e nós já saímos perdendo em qualquer área. Nós sairemos perdendo, não tenha dúvida disso. Mas
Agora, quanto mais você sofrer no agora, quanto mais você ficar desenhando esse futuro, vai ser pior para você. Muito pior. Muito bem, ô Gata. Bom, deixa eu só falar uma boa noite para as pessoas que estão chegando aqui, Legal. né? Para a gente, o Wagner, o Leandro, o Luan, o Flávio está aí também com a gente, o professor Júnior Santos. É, vamos lá. O Bruno, o Egon Camargo, o Germano, o Reinaldi, Guerreiro, Vinícius Jonathan, Estúdio Perfil. Gente, muito boa noite. A gente está com o Gata aqui. Ô, Gata, bom, tem algumas pessoas que já te conhecem, já acompanham teu trabalho, e tem outras pessoas que têm aquela necessidade, né, de saber, pô, quem que tá falando comigo aí, quem que vai falar para mim, quem que vai me dar as orientações. Eu preciso saber quem realmente é o Ogata. Quem que. Então, assim, explica um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, até mesmo que tem essa necessidade, né, de saber que, se a pessoa tem autoridade ou não para estar falando. É, quem realmente é o Ogata, como que ele, qual o trabalho que ele faz, como que ele começou, como que é a sua história um pouquinho. Conta para essas pessoas. Legal. Bom, eu sou o Márcio Gata, sou mentor de coragem e hoje eu ajudo pais e mães a terem coragem para se libertarem e se tornarem aí os verdadeiros heróis e heroínas dos seus filhos. Eu tenho um método chamado Tríade da Coragem, onde nós trabalhamos 3 pontos: a história, o talento e a liberdade. Primeiro você faz as pazes com a sua história, para você aí sim estar livre para descobrir o seu talento, a sua habilidade única, e daí construir um negócio para ter a sua liberdade, seja ela financeira, de tempo, não importa o que seja. Eu sou jornalista de formação, tive uma agência de comunicação e marketing por 15 anos e hoje eu ajudo exatamente pais e mães a construir uma sociedade melhor para que a gente acabe com a verdadeira, para mim, a grande epidemia que a gente tem no mundo, que são pais doentes criando filhos que acabam se tornando doentes e isso vai cada vez mais contaminando o mundo. E quando eu falo disso, né, eu quero pegar o que está acontecendo hoje, né, com essa pandemia do coronavírus. Uma crise como essa, seja uma crise de saúde como essa, ou uma guerra, uma crise econômica, ela sempre traz à tona o melhor e o pior das pessoas. Então, as máscaras caem mais rápido. Então, é isso que eu tento ajudar, eu ajudo com o meu trabalho, é fazer com que essas pessoas se melhorem. Por isso eu tenho insistido muito, né? Como é que você vai sair dessa, melhor ou pior, mais forte ou mais fraco? Então é isso, eu sou pai também, sou pai da Lorena e da Joana, casado com a Janu Cristino, que é uma excelente pedagoga, faz um trabalho muito lindo também, e estou aqui à disposição, Danilo. Muito ótimo. Muito bom, muito bom. Gente, a Denise entrou, a Natália tá dando um joinha, um tchauzinho para você, o Daniel Souza tá aí também. O Gata, o Emerson tá aí também. É o seguinte, tem duas formas que a gente pode fazer. O que você prefere? Tá? Eu sempre deixo à vontade para as pessoas que vêm aqui. Assim, você prefere que a gente tire os comentários e as pessoas fazem as perguntas depois que você termina aqui, que a gente faz um bate-papo? Ou você prefere que deixe aí os comentários mesmo, conforme vai Livre. aparecendo? É isso aí, cara, livre. Livre, Liberdade ótimo. sempre. Ótimo, muito bom, muito bom. Vamos lá. Fantástico. Então, pessoal, a partir de agora, quando vocês quiserem fazer perguntas, vocês vão fazendo perguntas aí também. Só que a gente vai pedir uma coisa. O Instagram, para eles acharem assim que a gente está tendo um conteúdo, né, relevante, eles querem que a gente prove para eles. Então, coloca aí o coraçãozinho, que nem tem um monte de gente fazendo aí. Coloca o coraçãozinho, já chama um monte de gente para participar dessa live, porque realmente vai precisar disso daqui para frente. Realmente, assim, o que o Gata vai ensinar vocês aqui, vocês vão precisar para vocês conseguirem ter mais equilíbrio dentro da casa de vocês. Por que eu tenho certeza disso? Porque eu vou começar com uma pergunta assim, ô Gata. Os pais e as mães estão acostumados a ficar mais fora de casa do que dentro. Muito mais fora, chega em casa, vem, toma um banho, troca de roupa, fica um pouquinho com o filho, janta, fica mais um pouquinho com o filho e vai embora. E vai dormir. E no outro dia acorda, leva para a escola e de novo aquela mesma rotina. Só que agora não é mais assim. Agora é 24 horas dentro de casa. Quais são os principais problemas que você identifica que esses pais vão ter Cara, nessa jornada?
Sim, excelente pergunta, porque eu adoro falar disso, Danilo. Olha, eu vejo o seguinte, como eu falei no início, é uma oportunidade da gente de se recolher e de se olhar, se reinventar, inclusive como pai e como mãe. Porque, como você disse, claro que existem as necessidades, né, a sociedade acaba nos impondo para que a gente tenha, dê uma boa educação para os filhos e tudo mais. Mas esse retrato que você pintou aqui é o que acontece mesmo no dia a dia. Muitos pais acabaram terceirizando a educação de seus filhos para a escola, ou para a avó, ou para uma babá, o que seja, e passam muito pouco. E talvez o grande problema que esses pais e mães estão enfrentando com essa quarentena é como é que eu lido com uma criança é meu filho, mas eu não sei direito lidar com ele, porque eu fico muito pouco, né? Eu tô mergulhado no meu trabalho. E esse desafio, o desafio da maternidade, o desafio da paternidade, é um desafio gigantesco. E só que você tem que olhar como realmente uma oportunidade, até como a Luciana está colocando aqui, a oportunidade de pais conhecerem os filhos de verdade. É uma oportunidade gigante desses pais se conectarem de verdade. Só que o que eu tenho visto aí, e até eu tenho observado, que os pais eles estão tão desesperados com essa situação nova que eles estão querendo, na verdade, trazer a escola para dentro de casa. Só que, como até a minha esposa fala muito, né, a Joana Cristina, ela fala muito bem, a escola, o local, aquela dinâmica, é só lá. Não dá para você. Você pode, claro, uma outra coisa, né, um convívio do professor, usando, por exemplo, o digital para conversar com as crianças, ok. Mas não dá para você trazer a sala de aula para a sua sala de estar. E eu vejo muitos pais ansiosos com isso, de trazer isso porque não pode parar. E aí a gente bate de frente, Danilo, com convicções que esses pais têm. Convicções principalmente relacionadas a sucesso, relacionadas à necessidade precoce de colocar os seus filhos dentro de um trem em direção ao sucesso. Porque eles foram, de uma certa maneira, eles aprenderam dessa maneira, né? Acreditando que o sucesso é que constrói felicidade. Só que as pessoas que já passaram por transformações, como você, como eu e como muitos aqui que eu conheço, já entenderam que, na verdade, o sucesso ele é consequência da felicidade. Então, isso quer dizer o quê? Que se você não estiver feliz no aqui e agora, você jamais vai conseguir produzir mais, vai ser criativo e vai criar coisas novas para o seu negócio. E esse é o momento, esse momento de crise que a gente está vivendo, é a hora que vai separar muito bem as pessoas que são criativas, que elas têm a coragem para agir, né? E coragem, como eu sempre digo, coragem não é ausência de medo, coragem é agir com o coração. É você fazer o que você gosta, é você ter força para não parar em nenhum obstáculo. Esse vai ser o grande desafio a partir de agora. E esse desafio começa exatamente nessa relação com os filhos, porque é uma relação para muitos nova, né? Agora, como é que você faz, né? Como é que você faz se você nunca, por exemplo, experimentou isso? A primeira coisa que eu sempre digo para esse momento é: admita o medo que você tem. Esse é o primeiro passo para qualquer relação, qualquer ação relacionada à coragem. Eu sempre digo: a primeira coisa é nomeie o medo, identifique o medo que você tem. Talvez você, como pai, você, como mãe que está aqui com a gente, tenha medo de, de se relacionar com os filhos. Nomeie isso para você, porque isso fica mais claro. Não tenta mascarar. Depois disso, aí sim você já sabe para onde ir, qual é o caminho, o que você pode fazer, aonde você pode buscar ajuda. Então, essa questão dos filhos nesse momento é talvez a questão, na minha visão, mais delicada, até do que uma questão econômica,
Porque nessa relação, como você falou, de 24 horas todos os dias, talvez histórias possam ser aí escritas de uma maneira muito traumática, porque, obviamente, os pais começam a ficar mais emocionais, e emocionais no sentido de não conseguir controlar ações, de serem brutos com os filhos, e aí a gente tem que olhar. Crianças são apenas crianças, né? Óbvio que, imagine se pra gente, Danilo, adulto, já não é tão simples você ficar com a sua liberdade cerceada. Imagine para uma criança que está, por exemplo, acostumada todos os dias a ir para a escola, está acostumada todos os dias a conviver com seus amigos e ela está presa, né? Ela está cerceada. Ou seja, isso a gente precisa levar em conta, porque senão a gente vai criar uma geração de crianças traumatizadas. E aí que tá, né, Gata? Porque o problema não tá só com o pai. Às vezes o pai tá aqui pensando no trabalho, pensando na crise, pensando o que vai acontecer, mas está esquecendo desse lado da criança, né? Da criança que precisa também de atenção, que também está sendo uma coisa nova para ela, está totalmente fora da realidade dela, né? E me diz uma coisa, como que os pais poderiam fazer para eles se conectarem mais com essa liderança? Porque agora eles vão ter que ser líderes. Às vezes eles eram líderes das empresas, líderes de equipes. Como que eles conseguem transformar essa liderança numa liderança eficaz com os seus filhos? E aí, antes de eu te responder, só complementando algo que você falou, se o líder da casa, né, ou a líder da casa, ela não tiver esse controle emocional, todos os demais não terão. É como, sei lá, um líder de uma empresa, um líder de uma nação. Se você não confia, se você não entende que essa pessoa, equilíbrio, obviamente você vai reagir de acordo com o que ele está te apresentando. Então, mental, primeiro para esses pais e para essas mães, eles trabalharem muito essa questão emocional, entenderem a importância de se equilibrarem e aí talvez ter a humildade de se colocar autoridade, mas entender a empatia. Se ele não tiver empatia por esse momento que essa criança está vivendo, vai ficar complicado. Então, esse é o primeiro passo, Danilo. Eu acho que trabalhar esse momento, e não só com a criança, em qualquer esfera do que a gente está falando aqui. Se a gente... E diálogo é exatamente essa conversa com a criança, a conversa com o seu fornecedor, enfim, com diversas pessoas, as coisas não vão andar. Então, com a criança, o pai, a mãe, precisa ter empatia. Ele precisa entender que a criança, teoricamente, tem menos controle emocional que o adulto. Mas nem sempre é assim, mas deveria ser assim. Então, é importante ele entender isso. É uma criança. Então, a criança, com certeza, ela não é que ela está fazendo birra, que ela está fazendo manha. Para ela também é uma situação extremamente estressante, né? Se para a gente, como adulto, já imagina para a criança. Que legal, Gata, tá muito legal. O pessoal tá bombando aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui porque a Luciana, né, que você falou, né, continua sendo infelizes mesmo obtendo sucesso. O Daniel tá falando perfeita observação. Deixa eu ver mais. A Lê entrou aí também. Boa noite, Ale. A Lê veio ontem aqui com a gente também. Foi fantástica a live dela, muito legal. Grande A amor. Natália, a Natália tá aí também, dando um coraçãozinho. O Daniel falou o seguinte: caraca, acabei de dizer isso aqui em casa. A inteligência emocional é fundamental para lidarmos com nossos filhos nesse momento. É isso mesmo, né, Gata? Que você estava acabando de dizer, inclusive, isso, né? Sim, inteligência emocional. Se nesse momento o líder, né, o líder da casa, a líder da casa, não tiver essa inteligência emocional, se ela se estressar, se ele se estressar por tudo, vai ser muito mais difícil. É um exercício que a gente, como pai, a gente tem que ter, como pai e como mãe. Lembra sempre, cara, as crianças aprendem pelo exemplo. Quando nós nascemos, como quando nossos filhos nasceram, todos eram livros em branco, né? A criança não sabe o que é certo, errado, bom, ruim. Alguém ensina para ela.
Então, quando isso acontece, a gente precisa ter essa responsabilidade do que a gente vai colocar para essa criança, seja na fala, seja no gestual, seja no que a gente está absorvendo de noticiário. Eu tenho falado muito dos meus conteúdos para a gente se blindar, blindar a nossa mente em relação a isso, porque, claro que você tem que se informar, você não pode se tornar um ermitão achando que está tudo bem. Não, não está tudo bem, nós temos um problema. Agora, o que você não pode é alimentar essa mentalidade, esse mindset, não só o seu, mas da sua casa, com um noticiário pesado. A criança, principalmente essa criança de primeira infância, de 0 a 7 anos, é uma criança que ela precisa entender, para ela ter confiança no mundo lá na frente, que o mundo é bom. Por que, que a gente está muitas pessoas estão tão assustadas com o que está acontecendo? Porque as pessoas, ou elas não aprenderam, ou elas desaprenderam o quê? A confiar. Elas não confiam. Por exemplo, eu já ouvi, você deve ter ouvido também, o vírus no Brasil não vai dar certo, por quê? O brasileiro, como se o brasileiro não fosse confiável, né? Óbvio que existem brasileiros que não são confiáveis, mas existem brasileiros que são muito confiáveis. E aqui eu gosto sempre de usar uma frase do meu amigo Kim Arquette, que ele fala sobre vilões e mocinhos, né? Qual é a diferença do vilão e do mocinho? É que os vilões são ousados e os mocinhos são tímidos, né? Os heróis são tímidos. Então, não quer dizer que as pessoas no Brasil são todas, digamos, picaretas e que vão dar o golpe, vão dar aquele jeitinho. Não. É que, às vezes, esses caras que decidem por isso, eles são mais ousados. Por isso que a gente, como pessoas que desenvolvem pessoas que têm audiência e tem lá um público que segue, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu falei isso hoje, eu estava numa reunião com a Ale me convidou numa reunião, e eu falei isso, a gente, mais do que nunca, nesse momento, é preciso responsabilidade. Claro que você tem as suas convicções, claro que você tem, né, o que você pensa, só que a primeira coisa, não entra nessa dicotomia que já existe, né? Um lado ou outro, né? Saúde versus economia. Porque parece, e aí vira disputa política de futebol, que assim, olha, se você é saúde e eu sou economia, né, a gente tem que vencer, um ou outro tem que vencer. E não é nada disso, porque quem disse que as pessoas que, por exemplo, estão defendendo a questão da saúde, da quarentena, não estão preocupadas com a economia? Assim como pessoas que estão defendendo a economia não estão preocupadas com a saúde. Não tem nada a ver. O ponto é que nesse momento a crise bate diretamente aonde? No seu instinto de sobrevivência, naquilo que para você é mais latente, em questão de sobrevivência. Talvez, para as pessoas que defendam mais a questão de saúde, a incerteza do vírus, do coronavírus, faz com que o meu instinto de autopreservação fique mais aguçado. Agora, para pessoas que talvez tenham questões de mente de escassez, vieram de situações difíceis, a parte econômica é o que fica mais latente na questão de autopreservação. Ou seja, o que a gente precisa nesse momento é sair disso, e aí na sua casa você tem que fazer isso com seu filho. Você não pode deixar a sua família ser contaminada. Por quê? Porque aqui você controla, na sua casa você pode controlar, sendo o líder, sendo a pessoa que realmente pode inspirar os seus filhos a estarem mais fortes nessa situação. E aí vem uma incongruência, né? Porque a pessoa tá ali brigando, um pela saúde, outro pela economia, e ela tá falando em sucesso. Mas sem saúde, sem economia, sem isso, sem aquilo, sem o outro, você não tem sucesso. Você tá limitando o teu sucesso, né, Ogata? E o grande lance, Danilo, é o seguinte, ó. Sem coronavírus ou com coronavírus, pessoas continuariam como estavam até antes aí do coronavírus, morrendo, seja num hospital público por falta de leito, assim como estariam morrendo por problemas econômicos.
O ponto é que uma crise como essa coloca o quê? Mais holofote. E ela dá velocidade. E aí isso fica mais escancarado. Porque existe uma coisa, eu até gravei um áudio para minha comunidade, a comunidade Coragem, no Telegram, acho que foi ontem ou na sexta-feira, falando exatamente sobre isso. Existe, na verdade, o problema por trás do problema, né? O jogo por trás do jogo. E esse jogo que a gente, muitas vezes, a gente perde a oportunidade de discutir com profundidade. E aí a gente fica nesse paralelo de saúde, economia, essa batalha. E é uma grande ilusão, muitas vezes, é como mágica, sabe? Enquanto eu estou te distraindo aqui, eu estou fazendo a mágica aqui, né? Eu estou fazendo a ação aqui. O grande problema que existe, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil é um pouco mais acentuado, é a questão da desigualdade. Se você tivesse um país mais igual e mais justo, com certeza, esses problemas com coronavírus ou com qualquer outra crise, os efeitos seriam menores. Eu estava vendo esses dias uma live com o professor Leandro Carnal, e ele falou, o historiador, né, o Leandro Carnal é um grande historiador, ele falou, essa crise não é nem de longe uma grande crise do que nós vivemos nas últimas décadas. É que ela assusta porque existe uma incerteza. Você não sabe, né, o que vai acontecer, e aí isso mexe com o seu instinto de sobrevivência. Mas o grande problema é o quê? Que você não tem essa questão de, muitas vezes, poder ter o respaldo, né, da sua comunidade. Por quê? Porque você se fechou em bolhas. E isso aí, agora voltando para a questão da casa, é uma grande oportunidade de você viver em comunidade de novo, inclusive na sua casa. Porque o exemplo que você deu no início, né? Pô, muitos pais e mães acabam não vivendo com os filhos. Ou seja, como que eles vivem em comunidade se nem na própria casa, que deveria ser a primeira comunidade, eles vivem? E viver em comunidade é muito você ter a empatia com as pessoas. E aí o que a gente estava falando há pouco, o diálogo, de você pedir as coisas, de você pedir um favor, de você ajudar outra pessoa. É uma oportunidade, cara, de reinvenção, de uma releitura, de uma reescrita na nossa história gigante, gigante. Porque se você tem uma dificuldade, por exemplo, de pedir algo, né, um favor para alguém, isso significa que talvez você não consiga ajudar as pessoas. Talvez você aprendeu, de uma certa maneira, a ter medo de pessoas, de se relacionar e principalmente do quê? De confiar, como a gente estava falando. Confiar é exatamente você se tornar o quê? Se mostrar o quê? Vulnerável. Quando eu confio no Danilo, eu tenho dois riscos aí. Ele me sacanear ou não. Ele simplesmente cumprir o que ele prometeu. É sempre assim. Então, a confiança talvez seja a grande chave de tudo que a gente está falando aqui. A confiança para que a gente possa sair mais forte dessa situação é o que fará a diferença. Show de bola. Pessoal, caramba, ó, um monte de coraçãozinho aí. Quanta coisa boa, gente. Quanta coisa boa mesmo, Gata. O Daniel tá dizendo aqui, cara. Então estamos no caminho certo aqui. O clima em casa está sereno, as crianças estão adorando todos juntos. Isso aí, cara. Isso aí, Daniel. Perfeito. Olha, é uma oportunidade de você ter essa conexão com seus filhos. É uma oportunidade gigante. E aí também não adianta você estar na mesma casa, mas, cada exemplo, no seu tablet, no seu celular. É importante você aproveitar isso como uma. A gente reclama, né, Danilo, tanto, eu com os meus mentorados, muita gente fala para mim o seguinte: pô, Gata, eu não tenho tempo. Nossa, é difícil, falta tempo. Pô, agora você tem tempo. Você tem tempo para fazer, para estar com seus filhos, para dar atenção a eles. Por que você não faz isso? E aí, claro, talvez tenha a ver com a sua história, talvez tenha a ver com uma falta de conexão que você precisa rever lá, como eu falo na Tríade da Coragem, na sua história, você entender a sua biografia para ver por que você não consegue agir dessa maneira, de uma maneira natural com isso. Mas é isso, é você... As crianças estão adorando, sim, se elas
puderem aproveitar o melhor dos pais, o melhor das mães, elas vão adorar com toda certeza. E aí, já aproveitando aqui o que o Flávio perguntou, que provavelmente tem muito a ver com essa relação que você falou da tríade aí, o excesso de zelo também é prejudicial? Cara, sim e não, Flávio. Sim e não. Eu vejo sempre o seguinte: tudo que a gente procura na nossa vida, absolutamente tudo, é o amor. Tudo que a gente faz é por amor. Mesmo quando, às vezes, a atitude não é a correta, mas o objetivo sempre é o amor, a busca do amor, ter o amor. Sempre. Então, claro que um excesso, mas muito no excesso, nada que é muito em excesso é bom. Mas, principalmente para a criança, na primeira infância e na segunda infância, a criança saber, ela sentir que ela está sendo cuidada, que ela está sendo amada, que tem um adulto preocupado com ela, isso é ótimo, cara. Não é ruim, não. Isso é sempre fortalecedor. O que eu mais vejo, por exemplo, quando eu faço os atendimentos de hipnoterapia, que é exatamente o primeiro pilar da tríade da coragem, a história, e uso a hipnoterapia como ferramenta, o que eu mais vejo são pessoas que, de uma certa maneira, ou não tiveram, ou a mente delas entendeu que elas não tiveram amor, principalmente da mãe. Principalmente da mãe. Então, aquilo fica como um vazio, elas se sentem sozinhas, abandonadas, e aí isso é o que causa, é o início de uma depressão, é o início de um ataque de pânico. Por quê? Ela foi abandonada de uma certa maneira pela mãe, pelo pai, ou ela não se sentiu amada por eles. E isso, por isso que o excesso de zelo, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei sim e não. O não, claro, o sim, né, processo de zelo é prejudicial, sim, se for realmente um excesso muito grande. Mas você, nesse momento, aproveitar para estar com seu filho, dar o amor, mostrar para ele que você está junto com ele nessa, e ser claro para ele do que está acontecendo, cara, não é nada prejudicial, não. Que legal. Flávio respondeu, Daniel respondeu, Felipe está aí também, o Nildo entrou aí, Coach Vanessa Ogata, Minha tua irmã irmã, direto da Austrália. Minha que, irmã mora na Austrália, cara. Olha, tá que legal. ligação lá. Agora é de manhã, já é segunda-feira de manhã lá, então ela já tá acordada. O Diga pra Roberto, minha irmã. Roberta, a Flávia, a Leandra, Cíntia, a psicóloga Adriana Castro, Leandro aí também. Legal, Gata. Me diz, cara, assim, você falou muito de inteligência emocional, né? Você falou bastante. E você falou outra coisa também. Primeiro, nós vamos entrar na inteligência emocional um pouquinho, como adquirir, como as pessoas sabem, como fazer para fortalecer nesse momento, tá? Essa é a primeira. E a segunda, você falou de períodos, né? Dependendo da faixa etária, dependendo do período, são comportamentos diferentes, são formas diferentes de ver. Vamos entrar um pouquinho mais dentro desse detalhe, porque, por exemplo, pode ter pessoas aqui que têm crianças de 0 a 7 anos, tem outras que têm de 7 a 14 anos, enfim, tem uma certa diferença aí também, né? Mas vamos falar primeiro da inteligência emocional. Como que os pais podem fazer, ou o que você orienta, que eles façam na casa deles para que eles consigam ter mais inteligência emocional com seus filhos e com eles mesmos? Porque muitas vezes agora eles vão precisar, por causa da, do, das notícias que vão vir, do bombardeio que vai vir aí pela frente, né, das notícias de morte, de economia, que nem você estava comentando, como que eles fazem para eles fortalecerem a inteligência emocional? Acho que o primeiro passo é se mostrar vulnerável. É mostrar para os filhos que eles estão também preocupados, que eles estão, de uma certa maneira, até assustados, mas com um limite para isso. Quando o pai e a mãe eles se mostram para os filhos de verdade, quando eles se mostram, quando eles conversam, eles não colocam uma máscara, como se, está tudo bem, não há problema aqui. Não, é importante mostrar para o seu filho as suas emoções, porque aí sim o filho começa a confiar nesse pai, começa a confiar nessa mãe, porque poxa, se o pai está mostrando as emoções dele, legal, ele confia em mim. É uma maneira de criar um laço de confiança.
Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo é, obviamente, trabalhar muito a tua mente para trazer você para o presente e não deixar que a sua mente viaje lá para o futuro. Porque se você deixar a sua mente viajar para o futuro, o que, que vai acontecer? Vai um cenário catastrófico daqueles filmes de Hollywood bem catastróficos vai ser construído na mente das pessoas. Óbvio, né? Por quê? Porque o que está acontecendo mexe muito com o instinto de sobrevivência, autopreservação. Então você já começa a construir vários cenários. E aí a tua mente te leva. Você tem que ter a ciência que você manda na sua mente, você consegue comandar a sua mente, você consegue simplesmente falando o seguinte, olha, não quero pensar nisso agora, e começar a olhar para o presente. Viver o aqui e agora talvez seja o principal passo nessa pergunta que você me fez, que é tirar você lá do futuro, num futuro que não existe, e te trazer para esse aqui e agora. Isso já vai te ajudar demais a controlar as suas emoções. E é o que a gente falou há pouco, o equilíbrio emocional. Se essa mãe, esse pai não tiverem um equilíbrio emocional nesse momento, a casa vai ficar totalmente desequilibrada, né? Se o capitão, você que jogou futsal, né, por muito tempo, se o capitão do time começa a ter um ataque de nervos, obviamente o restante do time também vai ter. Ou seja, é um momento que nós, como pais, como mães, nós precisamos ter esse equilíbrio. Então, primeira coisa, sai do futuro. O futuro não existe. Saia de lá, venha para o presente e comece a olhar para essas pequenas coisas. A brincadeira do seu filho no dia a dia, ouvir uma história, contar uma história, deixar ele se expressar. Tudo isso vai fazer com que você perceba que a situação na sua casa não está o caos que, por exemplo, a mídia está colocando ou que os malditos grupos de WhatsApp colocam. Não, o teu ambiente, você consegue controlar. Show de bola. Vamos lá, que tem mais gente aqui falando aqui. Não é zelo prejudicial. O prejudicial é fazer pelas crianças e não deixar que elas cresçam e aprendam. Isso. É isso mesmo, né? É isso, não simplesmente não deixar que elas cresçam e aprendam de acordo com as experiências delas, né? O que eu defendo muito, Danilo, é que o que acontece hoje, né? E aí por isso que, por exemplo, esses pais e essas mães estão sentindo dificuldade com os filhos em casa, porque elas compactuaram, eles compactuaram com um método de ensino onde o conteúdo é fundamental e faz com que as crianças se acostumaram muito cedo e precocemente a serem máquinas de absorver conteúdo. E a maioria deles, vamos ser bem sinceros aqui, são conteúdos inúteis para a sua vida. Inúteis para a sua vida. Por quê? Ok, você pode gostar, sei lá, de física, né? E, puxa, você adorava as matérias, as lições, os ensinamentos de física, mas eu não. Eu gostava de história, por exemplo. Então, assim, para você pode ter sido útil, mas para mim não. O grande ponto é que as escolas tentam formar você, tentam te colocar numa forma, tentam te padronizar. Por quê? Isso vem lá da Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial era necessário funcionários, né? Gente para operar as máquinas, e aí o que acontece? Essa educação lá de 2 séculos atrás é a que permanece hoje. Então, o que os pais sentem falta? Por que os pais estão tão empolvorosos? É porque não tem como eu vou deixar o meu filho sem atividade, né? Eu preciso da atividade, eu preciso que os meus filhos façam coisas. E a gente vê, Danilo, tantas crianças com agendas tão cheias. A escola, são as lições, aula de inglês, aula de não sei o quê, aula de não sei o quê, e as crianças esquecem do básico, que é brincar. E é na brincadeira que você ganha inteligência emocional, é nesse brincar, nessas experiências da vida. Coragem tem a ver com curiosidade.
todos nós nascemos curiosos e corajosos. Se você se lembrar, talvez da tua primeira infância, a gente explorava. O ser humano nasceu explorador. Isso está no nosso DNA. Está no nosso DNA. Nós só chegamos aqui porque os nossos ancestrais, lá, os verdadeiros, lá, os Homo sapiens raízes, eles foram exploradores. Eles foram buscando as coisas. E aí nós chegamos até aqui. Só que tudo, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, foi o que foi acontecendo foi a criança foi sendo colocada dentro de bolhas. Então, não pode isso, não pode aquilo. Então, aquela curiosidade, ela foi o quê? Sendo morta na raiz. E aí chega esse momento, fica um adulto sem nenhuma criatividade para, por exemplo, brincar com seu filho, e você também tem ali ao mesmo tempo uma criança que ela tá, na verdade, ela fica inquieta porque ela tá tão acostumada num ritmo até hipnótico de fazer, 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 e ela não sabe o que é o ócio. Porque esse é um momento de recolhimento. E o ócio, né, é que as pessoas tratam o ócio de uma maneira pejorativa. Mas o ócio, se você olhar para a história do mundo, os grandes momentos da humanidade de evolução em diversas áreas, elas partem de um ócio. Elas partem de um momento que você está ali parado e você começa a repetir, você traz um pensamento aqui, traz outro ali, e aí você começa a ter o estresse dentro de casa. Então, essa questão da educação, para mim, ela é um tema que tem que ser muito debatido, principalmente nesse momento onde os pais estão, talvez, percebam que o que eles tanto fizeram para terceirizar essa educação, talvez não esteja dando certo. Por quê? Porque eles não têm a conexão com os filhos, eles se sentem perdidos. E sabe o que é o mais curioso? Daqui a, sei lá, 15 anos, quando essas crianças se tornarem adultos e forem embora, porque elas vão, a gente foi embora, né? Você vai seguir a sua vida, eles vão sentir falta. E aí eles vão reclamar. Nossa, mas não tem conexão, sei lá, o meu filho não me liga, minha filha não me liga. Mas claro, você não construiu lá atrás. Como é que você quer colher algo que você não plantou? Faz sentido? Cara, fantástico. Fantástico, fantástico. Todo sentido, todo sentido. O Daniel está dizendo aqui, concordo, aproveitamos esse momento, pensemos, estejamos no presente. Essa é a reflexão. O Nildo bateu palmas aqui, a Suzana também está batendo palma. A TT entrou agora aí, a Suzana disse crianças reprimidas. A Débora está dizendo, Gardner fala as inteligências múltiplas e Daniel Goleman lista mais uma a qual sem ela nenhuma outra inteligência funciona. O Daniel está falando, cara, eu sou fascinado por esse tema, pais e filhos. Ana Lúcia entrou aqui, a Camila também, o Rodrigo e o Nildo está aqui. Vamos lá, então, Gata, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, porque assim, você falou também agora aí em coragem, né? O cenário é de repressão. Até foi legal que não me lembro agora, vou até voltar aqui um pouquinho para saber quem que falou. A Suzana falou, crianças reprimidas. Por quê? Porque na escola tem aquela obrigatoriedade de ter a nota ali, e ela fica o tempo todo bombardeada de conteúdo, como você mesmo disse, né? E pouco se desenvolve as habilidades dela, que é o tempo ocioso que ela poderia ser criativa, que foi o que você disse também, né? E só que chega agora, os pais vão estar o tempo todo com eles e vão começar a fazer uma mensuração de que todo aquele dinheiro investido, de todo aquele tempo que as crianças estão na escola, talvez não esteja trazendo o resultado que eles gostariam. Esse é o ponto. Qual é o resultado que eles gostariam? Porque eu vou te contar uma pequena história. Até anos Tá. atrás, as minhas filhas estudavam num colégio construtivista, um colégio onde eu estudei, a minha esposa estudou e trabalhou como professora. Então era, digamos, uma escolha muito natural para a gente, né? Uma escolha segura, enfim, tranquila.
Só que há 2 anos, desde o ano passado, nós mudamos elas com outro tipo de pedagogia, né? Que é a outra linha de uma linha totalmente diferente de uma escola tradicional e até mesmo construtivista. Porque todas as escolas tradicionais, as construtivistas inclusive, elas focam basicamente no que os pais querem. E o que os pais dessas escolas querem? Elas querem esse sucesso que a gente falou atrás, é o vestibular, né? O que o meu filho vai ser quando crescer, né? O meu filho, ele está estudando, ele vai passar na USP aqui em São Paulo, ele lá no RJ, no Rio de Janeiro, enfim, aonde que ele vai. Então, fala, esteja entregando o que eles querem. A pergunta talvez é diferente, será que o que esses pais querem é o melhor para essas crianças? Porque talvez não seja, né? E a minha opção, junto com a minha esposa, de tirar as minhas filhas e ir para uma outra pedagogia, é porque que aquela escola, nós não éramos mais o quê? Os clientes dela. Nós não éramos mais adeptos do que aquela escola estava fornecendo. É uma ótima escola, mas para a gente não funcionava mais. Buscar um outro tipo de abordagem que fizesse sentido para a gente, né? Por isso que talvez a escola vai continuar entregando, essas escolas nesse momento estão entregando a reflexão que será que o que eles querem é o melhor para os seus filhos? Felicidade? Eu garanto que não. A felicidade é que... O Gata deu uma travadinha. Ah, voltou. Deu uma travadinha. O Gata. Ele deu uma travadinha e parou. Não estou escutando mais. Não. Deixa eu dar um oi aqui, não. Não. Eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo o Gata, gente? Eu tô te vendo, mas não estou te ouvindo. Você tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão gostando? Tá muito legal, né? Tá muito legal. Vocês estão vendo a importância de agora vocês terem um pouquinho mais de ideia do quanto vocês vão influenciar as pessoas que estão ao teu redor. Nós estamos falando muito na questão do filho, da questão, né, dessa parte com o filho, mas isso também vai influenciar diretamente no seu contato com as outras pessoas também que estão ao seu redor. E eu até vou perguntar isso pro Gata. Voltei. Agora sim, as pessoas não estavam discutindo, agora sim. Eu acredito que eles tenham escutado a mesma coisa que eu escutei. Quando você falou que trocou suas filhas de escola, seus filhos de escola, tal, porque já não fazia mais sentido para vocês, mas que você acredita que a escola tradicional ainda está entregando o que os pais querem. Até aí nós escutamos. Sim, é isso. Agora, a reflexão que eu deixo é exatamente essa. Será que o que você quer é o melhor para sua criança? Será que o que você quer é o que vai fazer a sua criança feliz? Porque não adianta nada eu sempre digo isso, Danilo, não adianta, e eu vejo isso muitos pais querendo corrigir a própria biografia na vida dos filhos. Vou dar um exemplo besta aqui que você vai entender bem. Puxa, eu não falo inglês direito, né? E eu sei que o inglês, né, dentro do mercado faz falta. Então, eu quero que meu filho não tenha esse problema, porque eu perdi oportunidades com a falta de inglês. Então, eu vou colocar o meu filho no inglês ou numa escola bilíngue desde os 4 anos de idade. Ok, você está fazendo isso com a melhor das intenções dentro das convicções. Mas, será que é o melhor para a sua criança? Para aquele momento da vida dela? A gente aprende de duas maneiras. Ou é repetição, ou pela emoção. E as melhores, os aprendizados que ficam de verdade na nossa mente, em sua grande maioria, são ligadas a... Então, com certeza,
quando você jogava, por exemplo, as suas experiências dentro de jogo, dentro de quadra, você levou essas experiências para a sua vida hoje. Você trouxe para a sua vida hoje. Por quê? Tinha emoção colada. Não foi, você não aprendeu, sei lá, liderança numa lousa com alguém falando, ó, liderança é isso, isso, isso. Não. Você aprendeu liderança ali num campeonato, numa decisão. Ali você aprendeu liderança. Ou seja, quando você deixa a criança não aprender pelas experiências, pode ter certeza que ela não vai aprender nada. Então, não adianta ela ser um depósito de conteúdos inúteis e ela não ter a inteligência emocional, ela não ter essas questões emocionais dentro dela para ela viver. E aí, o que acontece? Em situações de estresse, ela simplesmente não consegue lidar com essas emoções. E, infelizmente, muitas vezes, pessoas, até muitos jovens, tiram a sua própria vida porque elas não sabem lidar com isso. Show de bola, Gata. A Débora está dizendo, os pais projetam sonhos e frustrações nos filhos que às vezes não têm nem idade de entendê-las, né? Para entendê-las. O que eu falei de corrigir. Muitos pais e mães tentam corrigir as suas biografias, né? Os seus erros, o que não deu, o que elas julgam não ter dado certo nos filhos. É um erro fatal. O André Bier, inclusive, acabou de entrar aqui. Amanhã ele é o nosso convidado aqui. Ele é o técnico do Corinthians, do futsal do Corinthians, mas ele também tem uma escolinha lá no 7 de setembro. O que ele deve sofrer com um pai que fica gritando ali na arquibancada, ali, querendo que o filho faça o que ele nunca fez, deve ter... Nossa senhora, coitão. Falo, tem que ter estômago para aguentar esses pais, viu, Gata? A Jane está dizendo aqui, ó. Ô, Gata, você é maravilhoso. Obrigado. Jane é hipnoterapeuta. Fizemos recentemente uma formação juntos. Jane, um grande beijo para você. Minha esposa, Jano Cristino. Aí! Tá aqui no quarto do lado. O que está em jogo nos primeiros anos de vida é exatamente a qualidade das experiências, todas elas. É isso mesmo? Bom, mesmo porque se você não concordar, não concordar. Ela é especialista. Eu aprendi, assim, muito do que eu sou hoje eu devo a ela, porque principalmente essa visão relacionada a crianças, a educação infantil, ela é uma baita especialista. Aliás, ela é uma pessoa muito legal para você levar para sua audiência para falar desse assunto, porque ela tem muita experiência e ela tem a sensibilidade que hoje falta, principalmente no meio da educação, né? A educação, infelizmente, principalmente essa educação infantil, ela virou uma relação comercial simples e pura. E é isso que a gente estava falando há pouco, né? Os pais ficam em polvorosa com os filhos em casa e eles estão cobrando a escola. Eles estão cobrando a escola, porque eu estou pagando. Mas não é isso, né? Esse é um momento que você também tem que imaginar o seguinte, a professora também tem família e tem filho, provavelmente. Ela também está cuidando ali de um sistema dela que também está ali estressante. Então a gente precisa, por isso que eu falo, Danilo, a gente precisa mais do que nunca ter equilíbrio e o diálogo nesse momento. Se a gente não tiver isso, cara, e esse equilíbrio emocional faltar, a situação vai ficar mais difícil do que ela está hoje. O Gata, tem duas coisas que eu tenho para te falar. Primeiro, deixa eu só falar boa noite pro Bier aqui. A esposa está dizendo, toda e qualquer experiência tem impacto direto na constituição corpórea. Faz todo sentido, né? Que você estava comentando, inclusive, isso também. A Jane está dando um tchauzinho. A Débora está dizendo a transferência de responsabilidade, que foi aquilo que você também estava comentando. Eu só tenho uma coisa... bom, isso era o que eu tinha que falar a primeira coisa. A segunda coisa é que, assim, eu tinha mais uma pergunta para fazer antes das considerações finais, mas o tempo passou voando que está faltando 5 minutos para a gente acabar a live. O que eu faço? Fala aí para mim. Vamos continuar, vamos falando aqui. Se o povo quiser, a gente fala. Bom, beleza. Se você... Ontem eu até falei para a Ale, depois que acabou, eu falei assim, Ale, a conversa estava boa, o tempo passou voando,
mas eu não tive muita cara para falar para você, Ale, dá para ficar mais uns 10, 15 minutos em pleno sábado à noite? Então eu soltei a bomba na tua mão. Não, eu saí daqui, eu não vou sair, cara. Então, vamos embora, vamos lá, Vamos vamos seguir, embora. cara. Então, Vamos peraí, seguir. pessoal. Se vocês quiserem que o Ogata continue aqui, dá um monte de coraçãozinho, joinha aí. A gente vai fechar daqui a pouquinho e volta de novo, tá? Mas a gente primeiro vocês têm que dar coraçãozinho, joinha, para ter certeza que vocês querem que a gente, ah lá, sai e entra de novo. É isso aí, ó. O Daniel tá falando, perfeito, equilíbrio e diálogo para resolver todas e quaisquer situações, principalmente nesse momento pelo qual passamos. O Daniel tá concordando com tudo que você tá falando. A Cleide tá dando joia. Ixi, ô gata, é o seguinte, cara. Olha lá, unânime o negócio aqui. Ela fica, joinha, coraçãozinho. Bom, então é o seguinte, gente. Nós vamos sair. Eu vou entrar, vou abrir outra live de novo. E aí nós esperamos todos vocês aqui, tá? É sair e voltar. Beleza, ô gata? Beleza. Valeu, Danilo. Valeu.